Vamos começar então mais uma aula, aula de número 6, em que nós vamos tratar nessa aula da solução de alguns problemas envolvendo a lei de Gauss, né, que foi o fundamento que nós vimos na aula anterior, na aula de número 5. E depois eu vou passar para vocês então um exercício para avaliação, tá bom? Beleza, gente, só para a gente resumir, né, do que se trata a lei de Gauss, né? A lei de Gauss, ela relaciona então um fluxo total de um campo elétrico, que é um campo vetorial, através de uma superfície fechada, como no exemplo aqui, que a gente chama de superfície gaussiana. Então ela relaciona esse fluxo com uma carga total que esteja envolvida por essa superfície gaussiana, tá? E nós vimos também alguns casos de aplicação dessa lei de Gauss, né, em casos com simetrias que têm aplicações usuais, simetrias planares, né, casos de condensadores, simetrias lineares, casos de cabos coaxiais, por exemplo, né, e simetrias esféricas também dá condensadores e sensores de distância e afins. Tá? Muito bem, matematicamente a gente escreve essa descrição que nós demos da lei de Gauss como ε0 a integral numa superfície fechada do campo elétrico produto escalar com o vetor dA, que é o vetor perpendicular à superfície de um elemento de superfície da superfície gaussiana que nós queremos estudar, né? A gente faz a integral sobre toda a superfície desse produto escalar. Isso aí tem que dar a carga total envolvida pela superfície, tá? Muito bem. Então, na aula de hoje, nós vamos começar resolvendo alguns problemas, né, que podem ser resolvidos através do uso da lei de Gauss. Então, nós vamos começar aqui com uma simetria cilíndrica, de novo, uma superfície cilíndrica, na qual, gaussiana cilíndrica, né, na qual nós queremos saber o fluxo, tá, que atravessa essa superfície. Então, se vocês olharem aqui na figura, ela tem aqui o campo elétrico designado por essas linhas azuis que estão aqui, são as linhas de campo elétrico, né? A superfície gaussiana cilíndrica está aqui e ela está dividida em três regiões, A, B e C. Né? A e C são as tampas da superfície gaussiana e B é o corpo da superfície gaussiana cilíndrica. Tá? Então, coisas que nós podemos notar assim, de imediato, né, são os ângulos, deixa eu voltar aqui, entre os elementos, né, os vetores que definem essas partes da superfície, as tampas. Então, tem a tampa aqui em A, o elemento é perpendicular, o vetor é perpendicular ao elemento de superfície A. Aliás, em todas as direções, né, em todas as superfícies, o vetor dA é perpendicular à superfície, mas o que nós temos que levar em conta aqui é a orientação do campo elétrico com relação ao vetor dA. Tá? Nesse caso aqui ele está oposto, então θ 180 graus, nesse caso aqui ele está paralelo, θ igual a zero, e nesse caso aqui ele está perpendicular, θ igual a 90 graus. Né? Muito bem, então, como o objetivo nosso é escrever o fluxo, nós temos lá que o fluxo é a integral na superfície, integral fechada na superfície, do produto escalar E dA. Tá? Muito bem. E como nós temos aqui essa superfície cilíndrica, nós podemos separar o fluxo total através dela, nós podemos separar em três partes. Né? A parte A, que está relacionada com uma das tampas, a parte B, que está relacionada com o corpo, e a parte C, que está relacionada com a outra tampa da superfície cilíndrica. Tá? Só para lembrar então, gente, produto escalar entre dois vetores, né? Produto escalar entre o vetor A e o vetor B é o módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B, cosseno do ângulo entre eles. Tá? Então, se a gente levantar aqui os ângulos, né, θA aqui, como a gente tinha dito, 180 graus entre o campo elétrico e o dA, no lado A aqui da nossa figura, cosseno de θA vai dar menos 1. Né? O θB, aqui ao longo do corpo, 90 graus, cosseno de θB vai dar 0. E o θC, aqui na outra tampa, vai dar 0, né, entre campo elétrico e dA, e nós temos então cosseno de θC igual a 1. Muito bem. Se nós aplicarmos isso, então, esse produto vetorial com esses ângulos aqui, né, nessas integrais,
E resolvendo a integral, né, nós ficaríamos com e para fora aqui, nesse caso um sinal de menos, que vem devido ao cosseno de 180 graus, né? E A é a área, a integral na superfície fechada da área da própria área, mais a segunda integral aqui, como o cosseno do ângulo é um cosseno de 90 graus, nós ficamos com zero, então esse zero termo. E o outro aqui, o cosseno de θ, dá 1, então a gente fica com o campo elétrico vezes a área na tampa que está relacionada no desenho com o lado C. Tá? Então, se a gente fizer a soma disso aqui, nós vamos ter que o fluxo total através da superfície é φ igual a zero. O fluxo total é zero. A gente não precisa resolver tudo, né, gente? Para saber isso aí, bastaria ter analisado aqui a figura, né? Todo o campo elétrico que entra sai na outra tampa e o campo elétrico que conta, o único que conta é o que está perpendicular aqui às tampas, né? Paralelo ao corpo não conta. Então a gente teria matado já a charada aqui só analisando a figura. Tá? O fluxo total é nulo, porque todo campo elétrico que entra sai. Tá? Muito bem. Então vamos mudar aqui mais um exemplo. Agora nós vamos usar uma superfície cúbica. Tá? E dentro, ou o campo elétrico a qual está submetido essa superfície, é um campo não uniforme. E ele está escrito aqui, ó, dessa forma aqui, ó, é um campo 3.0 x na direção Y mais 4.0 na direção J. Notem então que nós temos aqui a nossa superfície gaussiana cúbica, nós temos nossos eixos de coordenadas para delinear bem o problema, né? Y, X e Z, aos quais a gente relaciona os versores de direção Y para X, J para Y e K para Z. Tá? Nós temos aqui também o tamanho do cubo, né? É um cubo que tem lado 2, ele começa em x igual a 1, termina em x igual a 3. Né? E aqui está o vetor campo elétrico com as suas componentes. Tá? Muito bem, nosso objetivo é determinar o fluxo através das faces direita, esquerda e superior. Dado este campo aqui, nós queremos saber qual é o fluxo que atravessa essa superfície e essa superfície do cubo, direita, esquerda e superior. Tá? Muito bem. A primeira coisa a fazer, nós já temos o vetor campo elétrico. Veja lá, se lembra que nós temos que fazer aqui um produto escalar, né, de EDA. Então, tendo o campo elétrico, nós precisamos determinar quais são todos os DAs. E os DAs que nos interessam são o do lado direito, aqui desenhado, do lado esquerdo e o da tampa superior. O do lado direito, ele está apontado na direção positiva de x, paralelo ao eixo x. O do lado esquerdo, negativo de x, e o superior está apontado paralelo ao eixo y na direção positiva de y. São as superfícies que nos interessam. Tá? Muito bem. Dito isso, nós podemos aqui, ó, escrever matematicamente esses DAs. Né? O DA do lado direito, positivo ao longo do eixo x, DA na direção y. Do lado esquerdo, menos DA na direção y, porque ele vai ao contrário do eixo y. Né? E na tampa superior, DA na direção J, porque ele vai a favor aqui, no sentido crescente do eixo Y. Não é? Muito bem, escrito isso, nós podemos passar para o cálculo do fluxo, que é o que nos interessa, por faces. Então, o fluxo na face direita, ele vai ser a integral de E dA na face direita. Tá? Então, aqui eu separei por cores para nós podermos identificar de imediato. Então o campo elétrico, escrevi ele aqui dentro da integral, 3.0x na direção Y mais 4.0 na direção J, produto escalar com dA I, como a gente tinha escrito aqui. Tá? Então se nós dermos mais um passo aqui, nós vamos fazer lá, ó, componente por componente, produto escalar. Então nós vamos ficar com 3.0x produto com dA, I produto escalar com I aqui, cada um do seu vetor, né? Mais 4.0 vezes dA, J escalar I. Tá? Então aqui a gente já consegue ver, né, que esse termo aqui ele vai se anular, porque J é perpendicular a I. Né?
Então a gente fica aqui no fim com o fluxo através da superfície direita, né? Porque uma das componentes se anula aqui, igual a 3.0, né, que vem aqui do vetor campo elétrico, vezes a integral de x dA. Tá? Então agora nós precisamos saber quem é o valor de x, e aí nós temos que notar aqui que a tampa que está nos interessando do lado direito, ela está na posição x igual a 3, então nós simplesmente podemos substituir ali o x igual a 3 na posição x, tá? E precisamos saber qual é a área, porque a integral de dA vai dar a área, né? Então a área da superfície aqui, ó, nós temos que levantar qual é o tamanho do lado. O lado nós sabemos aqui, ó, o cubo começa em x igual a 1 e termina em x igual a 3, então ele tem lado igual a 2, e a área é lado vezes lado, então a gente tem 4 metros quadrados. Tá? Então, se nós substituirmos esses valores, nós vamos ficar aqui, ó, x igual a 3 multiplicado pelo 3 que já está lá, vira um 9 aqui, integral de dA, que vai dar a própria área, que é a área da face direita aqui, que é 4 metros quadrados. Se substituir todos esses valores, nós vamos ter que o fluxo através da face direita é 36 newtons vezes metro quadrado dividido por coulomb. Tá? Não esquecer das unidades, tá, gente? Muito bem, podemos fazer o mesmo procedimento na face esquerda, né, que é oposta a essa que a gente acabou de calcular. A única diferença vai ser que o elemento, o vetor dA, ele vai na direção menos i. Tá? Essa é a única diferença. Então nós podemos fazer todo o procedimento de novo, fazer os produtos escalares, e eu isolei aqui o menos para que a gente não se esqueça que vem desse fatorzinho aqui. Tá? Muito bem, se nós fizermos o produto escalar, nós vamos ficar com o fluxo através da superfície esquerda, menos 3.0 integral de x dA. Agora nós temos que observar que a superfície esquerda está na posição x igual a 1, e nós precisamos da área da superfície esquerda, que é igual à área da superfície direita, é um cubo. Né? Então nós temos 4 metros quadrados. Se nós substituirmos os valores, nós vamos ficar com o fluxo do campo elétrico através da superfície esquerda vai ser igual a menos 12 newtons metro quadrado dividido por coulomb. Muito bem. E agora, a última parte do exercício é determinar o fluxo através da parte superior, né, na tampa superior do cubo. Então, é o mesmo procedimento. Nós temos lá que o fluxo na tampa superior vai ser integral de produto escalar dA, né, o dA correspondente. Muito bem, nós temos lá, escrevemos o vetor e colocamos o dA, que é um dA na direção positiva de J. Tá? Se nós fizermos aqui o produto vetorial, nós identificamos imediatamente que nós vamos ficar apenas com o termo J aqui do produto, desculpem, produto escalar, gente, não produto vetorial, é escalar. Produto escalar, nós vamos ficar apenas com essa componente aqui, porque a outra elas são perpendiculares, né? I e J são perpendiculares, a gente fica com esse termo, ele se anula, né? Então a gente fica ali, depois de fazer o produto escalar, nós temos que o fluxo através da superfície superior vai ser 4.0, integral de dA, que vai dar a própria área. Lembrando que a área é igual para qualquer superfície do cubo, né, 4 metros quadrados. Então a gente pode calcular o fluxo através da superfície superior como sendo 16 newtons metro quadrado dividido por coulomb. Tá? Então esses seriam os fluxos associados a cada superfície. Tá? Nós poderíamos ainda dar um passo além, já que o campo externo é dado, né, o campo vetorial é dado, nós podemos tentar determinar então qual é a carga que está sendo envolvida pela superfície, né? Então, porque se a gente pegar ε0 aqui, ó, e multiplicar pelo fluxo que a gente acabou de calcular, nós temos a carga envolvida pela superfície. Entretanto, nós não calculamos todas as superfícies, né? Nós temos da superfície direita, da superfície esquerda do cubo, da superfície da parte superior. Nós precisamos calcular as outras 3 que faltam. Tá? Então, vamos calcular aqui da parte inferior, que é a mais evidente que nós temos aqui para calcular nesse momento. Então, nós já calculamos a da direita, a da esquerda, a de cima aqui e a de baixo. É o mesmo procedimento que foi para calcular de cima, entretanto, a gente tem que o dA ele é negativo com relação ao eixo y. Então, o fluxo vai ser o mesmo, entretanto, com sinal negativo aqui
Então fica com fluxo através da superfície inferior do cubo, menos 16 newton metro quadrado por cubo. Tá? E as outras duas superfícies que faltam, né, elas estão aqui ao longo do nosso eixo Z. Tá? Mas é fácil observar que o fluxo através dessas superfícies vai ser nulo. É só olhar o produto escalar aqui, ó. Nós temos produto escalar EDA, o campo é o 3.0x na direção I mais 4.0 na direção J. Entretanto, os DAs dessas duas superfícies estão ao longo do eixo Z, né? Um deles vai ser o mais DA na direção K, o outro vai ser o menos DA na direção K, mas ambos estão perpendiculares às componentes desse vetor. Então, quando você faz o produto vetorial, desculpa, eu estou confundindo o tempo todo essas palavras, né? Produto escalar, tá, gente? Me perdoem se escapou mais algum por aí que eu não percebi. Quando você faz o produto escalar, você vai encontrar o valor nulo aqui, tá? Então, o fluxo, devido a este campo elétrico que foi nos dado aqui, através dessas duas superfícies aqui, a da frente aqui e a de trás, que estão ao longo do eixo Z, são nulos, tá? De modo que, agora sim, nós temos condições de calcular o fluxo total através das superfícies do cubo. Basta somar todas as componentes que nós temos. Então, o fluxo total é o fluxo da superfície direita, mais o da esquerda, mais da parte superior, mais o da parte inferior. Se nós somarmos todos, nós vamos ficar com um fluxo positivo de 24 newtons metro quadrado por coulomb, de onde a gente já conclui que dentro da superfície cúbica ali tem uma carga positiva. Tá? Então, agora eu posso pegar aqui a expressão da lei de Gauss, que é o epsilon zero vezes o fluxo total que a gente já acabou de calcular, que é essa integral aqui, dá a carga total envolvida. E daqui eu posso, então, já tenho o fluxo total, o epsilon zero é uma constante, eu posso, então, tirar qual é a carga envolvida, né, pela superfície cúbica. Ela é de 2,1 vezes 10 a menos 10 coulomb. Mais uma estratégia aí, de uso, né, da lei de Gauss. Nós temos mais um exemplo aqui, gente, que se trata então agora de um campo elétrico que nós queremos determinar, devido a uma casca esférica carregada e ainda contém, essa casca esférica ela está carregada, mas ela é isolante e ainda contém dentro dela uma outra carga aqui. Então a casca elétrica aqui, a casca isolante está carregada com essa carga Qzão aqui e dentro dela mais uma carguinha Qzinho aqui que nós colocamos, tá? E nós gostaríamos de saber o campo elétrico aqui na posição P1, interna à casca, e na posição P2, externa à casca. Nós identificamos as posições, então nós temos as cargas, identificamos a posição P1 como um R1 aqui, e a posição P2 como um R2 aqui. São os dados que nos são dados. Então, a casca plástica ela tem um raio, tamanho dela de 10 centímetros, com espessura desprezível, e ela possui uma carga igual a menos 16 elétrons, tá? Distribuída uniformemente. Já a partícula Qzinha, que está aqui interna, ela tem uma carga mais 5e e está no centro da casca. E R1 e R2 estão dados aqui 6 centímetros para R1 e 12 centímetros para R2. Não esquecer, gente, na hora de resolver os problemas, fazer as contas, que nós estamos resolvendo tudo no Sistema Internacional de Unidades, portanto não se esqueçam de transformar centímetro para metro aqui, tá? Então, vamos começar fazendo o cálculo do campo aqui em P1, interno à casca, tá? Então, a superfície, a simetria de superfície que é mais simples de trabalhar é esférica nesse caso. Então, nós fazemos uma superfície esférica que está passando bem na posição P1, ou seja, lá tem um raio R1. E eu tenho que olhar como é que se comporta aqui o campo elétrico com relação ao vetor que determina o elemento de superfície aqui, aos quais nós vamos integrar depois. Então, o campo elétrico, como é uma carga positiva, né, ó, Qzinho é mais 5e, é uma carga positiva, então você sabe que as linhas de campo elas estão saindo da carga, né? E então, nessa configuração, nós temos que o vetor campo elétrico é paralelo ao vetor dA. Muito bem. Então eu posso aqui usar a lei de Gauss para determinar
qual é o campo elétrico nessa posição, dada essa superfície que nós desenhamos. Então eu posso fazer lá o campo elétrico, eu posso usar a lei de Gauss, então fico com ε0, integral na superfície fechada que eu desenhei ali, desse produto escalar. Então fica o módulo de E, o módulo de dA, cosseno do ângulo entre eles. Como eles estão paralelos aqui, vai ser paralelo ao redor de toda a superfície, nós temos cosseno de zero. Tá? Isso vai ser o quê? Igual à carga total envolvida, que é 5E. Muito bem. Se eu der mais um passo aqui, eu posso escrever então ε0E integral na superfície fechada de dA, tá? Igual a 5E. Essa integral tem que dar a área da própria superfície. E é isso que nós fizemos aqui, substituímos a integral pela área da própria superfície, que é 4π R1 ao quadrado. Tá? De onde eu posso tirar aqui o que nos interessa, que é o campo elétrico. Então ele fica, eu coloquei ele numa forma aqui mais interessante da gente ver, é 1 sobre 4π ε0, que é uma constante aqui, 5E, que é a carga total envolvida, né, pela superfície, dividido pela R1 ao quadrado aqui, que é o raio que determina a distância do ponto de observação até onde eu coloquei a superfície gaussiana. Se eu pegar e substituir valores, não esquecer de colocar todo mundo no mesmo sistema de unidades, eu tenho campo elétrico na posição P1, né, igual 2.0 vezes 10 a menos 6 newtons por coulomb. Muito bem. Notem que continua valendo, né, a gente sempre chega nos resultados semelhantes. Campo elétrico, né, não escapa da fórmula principal, é a carga total dividido pela distância de onde eu estou observando, tá? Ao quadrado. Então ele cai com 1 sobre r ao quadrado. Tá? Isso nós já vimos nas outras aulas. Então agora vamos determinar o campo elétrico na posição P2, que está marcado com essa manchinha vermelha aqui nessa figura. Então nós fazemos de novo uma superfície gaussiana esférica, agora lá na posição P2. E a distância que identifica a nossa superfície lá é esse raio R2. Tá? Então aqui nós temos que fazer de novo a análise de campo e dAs. Né? Então como é que nós fazemos essa análise? Nós temos que lembrar que a superfície gaussiana está envolvendo toda a carga e a carga total envolvida, então é a soma das duas cargas. Da carguinha que está aqui, 5E, com a carga que está distribuída na superfície esférica plástica ali, né, que é o menos 16E. Então, se eu fizer essa conta, eu tenho que a carga total é negativa, é menos 11E. Significa o quê? Que o campo está entrando na superfície de Gauss, porque ele está entrando na carga total negativa. Tá? Então, nós podemos observar aqui que o campo elétrico está oposto aos elementos, aos vetores que designam os elementos de superfície, aos vetores dAs. Tá? Então, entre eles tem um ângulo de 180 graus. Muito bem. Dito isso, se eu fizer esse produto escalar aqui, eu posso encontrar essa expressão, 1 sobre 4πε0, carga total envolvida, está aqui, menos 11E, dividido pelo R2 ao quadrado, que é o raio que designa o tamanho da minha superfície, que está na posição de observação. Tá? Notem lá, não podemos nos esquecer, o sinal negativo que apareceu aqui devido ao ângulo entre os dAs e os vetores campos elétricos. Tá? Muito bem, se eu substituir todos os valores, tomando cuidado lá com as unidades, eu vou ter que o campo elétrico, faltou um sinalzinho aqui, né, gente? O campo elétrico lá, não, na verdade não. O campo elétrico lá naquela posição vai ser 1.10 vezes 10 a menos 6 newton por coulomb. Tá? Na posição P2. Muito bem. Mais um exercício envolvendo cascas e cargas. Entretanto, agora nós temos uma casca que ela não é isolante, é uma casca metálica esférica, né? E ela é metálica aqui, que é o ponto importante. Né? Eu ressaltei o esférica, mas tinha que ressaltar o metálico. Ela é metálica, tá? Além de ser esférica, é metálica. Então, essa carga ela está posicionada aqui, uma carga negativa, ela está posicionada a uma distância R sobre 2. R indica que o raio da casca esférica, né? Lembrando que a casca ela tem espessura
ínfima, a gente não é desprezível, né? E a carga, então, está colocada aqui dentro, uma carga negativa, colocada a uma distância R sobre 2 do centro da casca esférica metálica. E essa carga Qzinha que está colocada ali, ela tem uma carga negativa, menos 5,0 microcoulomb. Tá? Muito bem, nosso objetivo é saber qual é a carga induzida na superfície interna e na superfície externa desta casca metálica. Tá? Aqui a gente não precisa nem fazer conta, gente, basta a gente analisar a situação. Nós vamos fazer isso. Se nós lembrarmos uma carga negativa, como é que são as linhas de campo atuando sobre ela? Vão entrar na carga negativa. Tá? E como é que são as forças de Coulomb na presença de uma carga negativa? Você vai ter elétrons, aí nós temos que nos lembrar, né, que na casca metálica aqui, os elétrons, um mar de elétrons estão soltos para se movimentar, eles vão sentir fortemente a força devido à presença dessa carga que é aqui. Tá? Como a carga é negativa, lembra, né, que os elétrons são as cargas que se movem nos materiais. Os prótons, eles estão ligados ao núcleo, então eles não se movem, são sempre os elétrons. Então o que vai acontecer aqui? Essa carga é negativa, ela vai fazer o que com os elétrons, que também possuem carga negativa? Vai repelir. Então os elétrons vão tentar ficar o mais longe possível dessa carga negativa aqui. Tá? Então eles vão tentar ir para a superfície externa. Então aqui toda a superfície externa vai estar polarizado, vai estar com uma carga adicional, né, desbalanceado, negativa. Adicional não, desbalanceado, né? E o que vai acontecer com a região próxima da carga negativa? Vai ficar consequentemente positiva, porque os elétrons se moveram para a superfície externa. Então a superfície interna fica positiva e a superfície externa fica negativa. Tá? Notem aqui no desenho, ó, que tomaram os cuidados de colocar mais próximo da carga, você tem mais cargas positivas do que mais longe da carga. Natural, a força cai com sobre R ao quadrado, força de Coulomb. Mesma coisa para as cargas negativas. Muito bem. Dito isso, nós podemos já dizer quais são as cargas nas superfícies internas e externas. Né? Qual que vai ser a carga na superfície interna? Vai ser o oposto da carga que está induzindo aqui. Tá? Então a carga interna aqui vai ser mais 5 microcoulombs. Nós temos que lembrar que a carga ela tem que se conservar. Então, se eu tenho mais 5 microcoulombs aqui, eu tenho que ter menos 5 microcoulombs aqui, porque inicialmente essa casca estava neutra. Tá? Então, se eu somar toda a carga interna, carga externa e a carga que está aqui, eu volto a ter no sistema como um todo apenas a carga inicial, que é os 5 microcoulombs. Então, a carga total se conservou no sistema. Tá? Muito bem. Então, nós vamos partir aqui, se eu não me engano, ao nosso último exemplo. E nós vamos fazer aqui, então, nós temos duas placas isolantes carregadas aqui, uma com uma densidade superficial de carga sigma mais, carregada positivamente, a outra com uma carga sigma menos, densidade de carga superficial sigma menos, carregada negativamente. Tá? Aqui estão os valores de sigma mais e sigma menos. Notem que sigma mais é maior do que sigma menos. Tá? Então, o nosso objetivo é encontrar o campo elétrico nas proximidades dessas placas. O campo elétrico à direita, nós queremos saber, nessa posição aqui. O campo elétrico à esquerda, nessa posição aqui. E o campo elétrico entre as placas. Tá? Muito bem. Para começar, é importante que nós entendamos como estão os campos elétricos devido a cada placa. Tá? Então vamos olhar aqui o campo elétrico devido à placa carregada positivamente. Tá? O campo elétrico aqui, ele sai da placa carregada positivamente, ele sai nas duas direções, sai para a esquerda e sai para a direita, e nós tomamos o cuidado de colocar uma flecha maior do que o campo elétrico devido à placa carregada negativamente, porque a carga, a densidade superficial de carga é maior na placa positiva. Tá? E aí nós temos aqui, aproveitando, quais são os campos devidos à placa negativa. Os campos da placa negativa estão entrando na placa negativa. Tá? E eles estão permeando todo o espaço ao redor, assim como os campos devido à placa positiva. Tá? Muito bem. Agora que nós precisamos fazer o quê? Para encontrar o campo elétrico em cada lado, nós precisamos determinar
o fluxo. Para lembrar, nós já fizemos esse exercício, mas nós temos lá uma placa carregada e nós precisamos saber qual é o campo elétrico nas proximidades dessa superfície. Lembra, nas proximidades nós usamos lá uma superfície gaussiana e fizemos a conta aqui, seguindo a lei de Gauss, que nós temos ε0 integral fechada na superfície da superfície gaussiana, produto escalar de EdA é igual à carga total envolvida. Se a gente faz essa conta, a gente observa essa relação matemática aqui, que nos dá finalmente que o campo na superfície de uma placa isolante carregada, nas proximidades da superfície, ele é sigma dividido por 2 ε0. Tá? Nós vamos usar esse resultado aqui para continuar a descrição do nosso problema. Então, usando o resultado anterior que nós já obtivemos, nós podemos calcular o campo devido à placa carregada positivamente. Vai ser, vou só substituir aqui o sigma, vai ser o sigma da placa carregada positiva. Nós encontramos aqui este valor, 3,84 vezes 10 a 5 newtons por cubo. A mesma coisa nós fazemos para a placa negativa, com carga com a densidade superficial de carga negativa, e encontramos aqui 2,43 vezes 10 a quinta newtons por cubo. Então, continuando, interessa para nós os campos em cada lado da placa, na esquerda e na direita, e no interior, no centro da placa aqui. Então, nós vamos começar com o campo do lado esquerdo, tá? E vamos tomá-lo como referência. O campo do lado esquerdo ele vai ser igual ao campo do lado direito, só que com módulo diferente, tá? Com sentido diferente. Mesmo módulo, sentido diferente. E vai ser igual ao quê? Vai ser a soma vetorial dos campos devido à placa esquerda, da placa carregada positivamente, e da carga da placa carregada negativamente. Tá? Como eles apontam em direções opostas, sempre desse lado direções opostas, desse lado direções opostas, que são os dois lados que nós estamos analisando, esquerdo e direito, né? Só que a soma de cada um vai dar o mesmo módulo, só que com direções distintas. Então, vai ser sempre a subtração dos dois. Então, vamos pegar como referência o lado esquerdo. O E mais menos o E menos do lado esquerdo vai dar esse valor aqui, 1,40 vezes 10 a 5 newton cubo. Do lado direito, basta eu colocar um sinal negativo aqui neste valor. Tá? Muito bem. E no centro? No centro, se nós observarmos, os campos elétricos que nós desenhamos anteriormente, eles estão apontando na mesma direção. Então, basta fazer a soma desses valores aqui, tá? Do E mais e do E menos. Então, eu tenho lá 6,30 vezes 10 a 5 newton por coulomb na região interna. Tá? Então, eu tenho lá, só para finalizar, o campo elétrico do lado esquerdo, apontando justamente para o lado esquerdo, do lado direito para o lado direito, e entre as placas apontando também para o lado direito, no sentido da placa positiva para a placa negativa. Não podia ser diferente, né? Do lado positivo ele tem que sair do que está carregado positivamente, e do lado negativo ele tem que entrar no que está carregado negativamente. Né? Note que desse lado também o campo elétrico está saindo da placa positiva, e não se confundir aqui que o campo está saindo da placa negativa, mas não está errado. Lembra que o módulo é maior, né? A densidade superficial de carga na placa positiva é maior do que na carga negativa. Então dá um campo elétrico positivo maior. Então sobra aqui um campo elétrico saindo aqui também nessa direção. Tá? Então é isso, gente. Na próxima aula nós vamos tratar de potenciais elétricos e eu vou colocar lá no site um exercício valendo a avaliação de vocês com relação à aula 6, né? Também vou deixar o link para vocês acessarem aí nas descrições do vídeo. É isso aí. Até a próxima.